A violência contra a mulher é um dos problemas mais tristes e evidentes da desigualdade de gênero no Brasil. Em Camaçari, segundo a Delegacia de Atendimento à Mulher, em 2018 foram registradas 1.354 queixas desse tipo de crime, uma média de 3 denúncias por dia. Além disso, o número de feminicídios é alarmante. No estado, até o dia 15 de junho, ocorreram 49 casos, um aumento de 43% em relação ao mesmo período do ano passado. Por isso, hoje o nosso programa vai discutir sobre as causas, a importância de leis e políticas públicas e o combate à violência contra a mulher e o feminicídio. O Camaçari em Debate está no ar. Para nos ajudar a entender as questões que envolvem os problemas da violência contra a mulher e do feminicídio, estão no programa de hoje a vereadora de Camaçari, doutora Cristiane Bacelar, e a advogada Tamires Fernandes. Olá, sejam bem-vindas ao Camaçari em Debate. Olá, Fernanda. É um prazer estar hoje aqui nesse programa, infelizmente para debater um tema tão complexo e que acomete a todos nós, que é a questão da violência contra a mulher e do feminicídio. Queria dar o meu alô também aos telespectadores e a toda a equipe do Camaçari em Debate. Bom dia, agradeço o convite e a todos que estão assistindo. Bom, para a gente começar a entender um pouco mais, normalmente essas questões da violência contra a mulher é alguém muito próximo à mulher. É o companheiro, às vezes é o pai, alguém que mora na residência. Como é lidar nessa realidade? Muitas vezes as pessoas falam de crime passional, como um ciúme que levou a isso, mas, por exemplo, quando é o pai, quando é uma pessoa que mora na casa, como é que a gente pode diferenciar esse crime passional desse crime do feminicídio, ou se o passional é uma subcategoria dentro do feminicídio? Na verdade, é muito importante o seu questionamento, justamente porque o feminicídio veio para diferenciar isso. Porque muitas vezes o crime ele era ocorrido com a justificativa de ser algo passional. Não, ela é minha esposa, então eu posso, fazer algo contra ela. E o feminicídio foi incluído no Código Penal para desmistificar essa conduta que era antes não tipificada, porque antes era tido como passional. Era como se fosse uma coisa mais leve. Sim, antes... Apesar de levar uma violência, uma questão grave, mas o entendimento era como se fosse, é possível, porque é a minha esposa. Sim, porque assim, se formos analisar ao longo da história, as mulheres antes não tinham o seu direito e antes elas eram como se fosse uma propriedade do seu marido, do sistema patriarcal. E nessa questão, com a evolução das normas, nós tivemos essa evolução do feminicídio justamente para quebrar esse paradigma. Bom, eu acredito que esse crime passional seria uma justificativa para um crime contra a mulher, seja ele de qual tipo for. Hoje a gente tem estatísticas de que esse crime ocorre geralmente dentro de casa, com pessoas próximas, não necessariamente o parceiro. Pai, filho, algumas denúncias chegam até a gente dentro da Câmara de violência de filho contra mãe. Do pai contra a mulher, e assim, também do parceiro. Para mim, por estarmos numa sociedade machista, falar que é passional era só uma justificativa para uma questão muito mais ampla que se escondia atrás disso. Hoje, como a gente já consegue denominar, exemplificar, esse crime passional se tornou, eu acredito sim, que uma subclassificação de um tema muito maior, que é a questão da tentativa de um feminicídio, da violência contra a mulher. E aí eu acho que essa questão também do chamado crime passional traz junto a discussão da masculinidade tóxica,
dessa educação, dessa formação do homem para não ter sensibilidade, para ter a posse da mulher. E hoje a gente já vê até, né, uma campanha já rola hoje na mídia falando, destacando essa questão. Esse é um tema, exatamente o governo do estado vem com uma campanha forte em cima disso, que o tema é masculinidade tóxica, que é essa questão da criança, né, da formação de personalidade, da questão de educação do menino desde criança, passando pela fase da adolescência e chegando à fase adulta. Então, essa permissividade que a sociedade dá à criança masculina, né, ao menino, que gera os problemas no futuro. Não sei se eu estou correta, doutora, mas é como eu enxergo isso. Então, esse preparo, tudo é permissivo para o menino, a menina nunca pode nada. Então, o menino pode gritar, o menino pode chutar, o menino pode brigar, o menino pode bater, a menina não pode. Então, a gente tem essa questão, que é uma questão social, de educação, de formação da nossa sociedade. Aqui no Nordeste, a masculinidade ela é muito, né, o coronelismo, a questão de que o homem é o macho, de que tem que ter a força, de quem pode tudo, é muito inerente aqui no Nordeste. E aqui em Camaçari a gente vê muito disso também. Apesar de estarmos próximo à região, pertencente à região metropolitana, mas a gente vê isso muito forte aqui. Então, a gente tem que começar a trabalhar um pouquinho a cabeça dessas crianças através da educação, da informação e dizer que mulher e homem, menino e menina são iguais, que eles têm o mesmo direito, têm as mesmas obrigações. Então, e a questão do respeito ao próximo, ao ser humano como um todo. É muito importante a colocação da vereadora, justamente porque quando se trabalha hoje a masculinidade tóxica, porque assim, hoje a maioria dos homens, eles estão doentes, só que nem eles sabem que eles estão doentes. Porque eles vieram em um ciclo de educação que eles não se permitem falar, ser sensível, se sensibilizar, falar de suas emoções. Então, o que a gente percebe é um modelo de criação que acaba acarretando no homem demonstrar essa masculinidade de que forma? Principalmente da forma agressiva. E o que vem resultando é ele não saber lidar com as formas dos seus sentimentos e expressar de forma agressiva, principalmente com as mulheres. Então, realmente acho que tem que começar do núcleo familiar. Eu acho que é uma forma, você tem que trabalhar os pais, para prepará-los, para que eles possam preparar essas crianças, para a gente poder, assim, mudar essa realidade. Porque é uma questão que começa de forma intrínseca, ele não percebe o que ele faz. Em pequenos atos, começa quando já adultos, com uma parceira, alguém começa com a proibição de uma roupa, com pequenas palavras, essas pequenas palavras se tornam em grandes palavras, em agressões verbais. E daí começam-se a agressões psicológicas, as físicas. É cíclico, é uma coisa que toma um volume cada vez maior e de forma que ele acha que ele está certo. E ele tem que entender que ele está errado e que existe hoje punições, que existe hoje ações para aquela ação. Então, assim, toda ação vai ser gerada uma reação. E através dessa dor, eles vão compreender que essa relação tem que ser diferente, tem que ser modificada. Enquanto isso, preparamos os pequenininhos para que eles venham com uma geração diferenciada, modificada em termos de comportamento. E esse comportamento doentio do homem também adoece a mulher. Sim. A mulher fica engendrada nesse ciclo e até em alguns momentos, algumas vezes fazendo matérias sobre esse tema, as mulheres dizem que antes de conseguirem fazer a denúncia, achavam que mereciam aquele tipo de tratamento ou aquela violência. É uma doença do homem que também chega uma doença para a mulher. Porque é uma questão social, gente. Sim, é porque assim, querendo ou não, acho que é tudo cultural. Se pararmos para analisar, a cultura ela diz que mulher tem que brincar de boneca, cuidar da casa, e o homem ele pode brincar de carro e sempre ter a liberdade. Então acaba influenciando que o homem tem essa liberdade e a mulher acaba sendo associada a ficar em casa, cuidando dos filhos e não pode ter essa tal liberdade do homem. O que muito se confunde hoje é que as feministas buscam se
estar superior aos homens. E, na verdade, não é isso. O que se busca hoje é as mulheres terem seus direitos. Não direitos superior ao homem, mas seus direitos ser respeitados. Ela poder ter a liberdade de sair quando quiser, trabalhar aonde quiser, fazer, desenvolver, né? E o que eu digo que, infelizmente, o problema da cultura é que muitas das mulheres que criam os homens machistas somos nós mulheres. Sim. Que tem temos mulher que, também que é machista, sim, né? Nós também temos que fazer o minha que culpa, temos que também tem mulheres ensinar assim. que homem pode chorar, que o homem pode falar de sentimento, que se o homem teve uma discussão na escola, tem que chegar em casa e conversar o que foi que aconteceu, né? E expressar os seus sentimentos para que ele cresça e ele consiga expressar esses sentimentos com outras pessoas, não se sinta tão preso, né, a ponto de ter que demonstrar através de força física. Eu vejo muito dentro da sociedade, no nosso dia a dia, meninas. Acho que você já deve ter presenciado na própria roda feminina, por exemplo. Aconteceu uma questão de agressão contra uma amiga nossa, por exemplo. Na roda sempre vai soltar um que fala assim, mas olha como ela está se comportando. Olha como ela estava vestida. Pelo amor de Deus, é isso que tem que mudar. No próprio grupo, né, feminino, nós temos que mudar essa questão. E ter o que eu sempre bato, a sororidade, a compreensão, o acolhimento àquela mulher. Tentar entender que aquilo ali é uma situação, e que às vezes é uma situação viciante, porque existe uma agressão psicológica, uma manipulação ali. A mulher foi criada o tempo todo. Você tem que obedecer seu marido, você tem que ser a dona de casa, você tem a mãe de seus filhos, você não pode se separar. Então a gente cresce com esses valores invertidos na nossa cabeça, dizendo que a gente é limitada, que a gente não pode crescer, que a gente não pode ser diferente, que a gente não pode aumentar a voz. E isso faz com que se torne difícil a denúncia, né? É uma briga interna. É aquela mulher brigando com ela mesma para que ela vencer todas essas barreiras, todos esses preconceitos, para que ela possa agir diferente, ela venha trazer a sua voz à tona e reclamar, e reivindicar e denunciar. Eu costumo dizer que a vítima sempre é a vítima. Independente desses contextos todos e possíveis críticas de até outras mulheres, mas a vítima é sempre vítima, né? E aí a questão legal entra forte. Como qualquer vítima tem direito a correr atrás da justiça e buscar a equiparação, né, dessa questão. Sim, sim. E principalmente a vítima tem que se entender como vítima. O que muito não acontece é ela poder perceber que ela está sendo vítima. Porque, na verdade, a violência, ela é um ciclo, como a vereadora bem colocou. É um ciclo que começa bem minucioso. Ela não percebe que, não use essa saia, ou não saia com determinada amiga, porque ela não é boa influência para você, que aquilo se torna algo extremamente complicado na sua situação. Sim, é por aí. E volto a dizer, é uma questão que a gente só vai mudar com o tempo. Hoje a gente tem que remediar, a gente não consegue prevenir. Então a gente tem que trazer leis, criar leis, enrijecer leis e trabalhar na educação. Educação na escola, educação desde a educação primária, entrar esse ciclo de discussões dentro do calendário escolar, para que a gente esteja sempre batendo nessa temática, sempre trazendo exemplos, através de teatro, de música, ações lúdicas, para que as crianças possam absorver isso de uma forma mais clara, mais efetiva, para que a gente possa, sim, gerar um futuro de adultos mais cordatos, mais educados, mais preparados para uma sociedade e para uma relação entre homem e mulher. Tamires, no seu dia a dia, no atendimento às vítimas, eu queria que você relatasse. Muitas vezes eu ouço que nesse processo da relação, o agressor não é agressor o tempo inteiro. Ele tem fases boas. E que aí esse seria um dos motivos da mulher demorar de fazer a denúncia ou até persistir com uma denúncia. É assim mesmo? Sim, na verdade, na maioria das vezes o que acontece é o seguinte: as mulheres, elas até perceber que ela está sendo vítima, que ela está em um relacionamento totalmente abusivo, ela já passou por inúmeros tipos de violência. Eu costumo dizer que a pior tipo de violência é a violência psicológica.
Porque a violência psicológica, ela é difícil de perceber, ela é difícil de provar, ela é difícil de ser constatada, né? Então, ela vem sofrendo por vários tipos. Quando ela busca ajuda, normalmente ela já chegou à violência física, que é aquela violência que ela, né, tem agressões físicas. Ainda vai um pouquinho mais além. Ela só chega na denúncia quando está no limite da violência física. Escuto inúmeros casos, exemplifico, outro dia numa palestra, eu exemplifiquei uma cabeleireira minha que veio contar que ela sofre agressões há 30 anos. Físicas, marido queimar de cigarro, esfaquear, gerar terror psicológico com ela e as crianças, tacar fogo na casa com elas, as crianças. E ela me dizer que ela se arrependeu de ter separado, porque o marido faleceu 3 anos depois. E que se ela estivesse com ele até 3 anos depois, ela herdaria o benefício dele. Eu falei, mas você não estaria viva daqui a 3 anos. Mas muito o que acontece é justamente isso, ela tentar consertar aquela situação. Ela canaliza de que é um problema que eu posso consertar. Ele faz isso, mas se eu tratar desse jeito, talvez ele mude. Sim, e ela diz, mas eu amava ele. Eu amava ele. Esse amor tóxico que é gerado ali dentro por uma situação viciosa, né? Uma situação cíclica, que eles se encontram, uma situação doentia. Sim. São 2 doentes no mesmo ambiente. Então é difícil compreender o que é certo do que é errado, né? O limite disso se confunde, então ela não sabe mais. Sim, sim. Às vezes, muitas vezes ela se culpa e ela acha que ela é errada, que ela que ocasionou, né? Como a doutora mesmo falou, que ela que ocasionou, que ela é a culpada, que ela que tem que corrigir. E não é, na verdade não é. Isso é realmente uma situação completamente equivocada e errada. E a gente se cerca hoje de meios legais para gerar uma proteção e para dizer a você que está nos assistindo que você pode, sim, que você deve denunciar, que você deve falar e deve dizer basta. Porque isso não é uma relação saudável. E tenha certeza que existe um universo muito melhor, né, depois disso. Então, essa consciência a gente tem que estar aqui como formador de opinião e de meio de gerador de mudança, que tem que incentivar. E essas mulheres para dizer que elas podem, que elas têm força, que elas são capazes e que nós estamos aqui para acolhê-las. E eu vou precisar fazer uma pausa aqui na nossa conversa. O Camaçari em Debate faz um breve intervalo, mas é rápido, a gente volta já. Chuta que é macumba. Ele é o negro de alma branca. Você nem é tão negra assim. Devia alisar esse cabelo. Case com branco, pra limpar a família. Tem sorte de ser negro, nem precisa estudar para passar pelas cotas. Racismo não se discute, se combate. Baixe agora o novo aplicativo Mapa do Racismo e denuncie atos de discriminação racial ou religiosa. Todos contra o racismo. Ministério Público do Estado da Bahia. O Camaçari em Debate está de volta. Hoje o programa discute a violência contra a mulher e o feminicídio com a vereadora doutora Cristiane Bacelar e a advogada Tamires Fernandes. Você que está em casa também pode ampliar essa discussão através das redes sociais. Vai lá, dá para ver a reprise, compartilhar e que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Meninas, a gente falou muito no bloco anterior sobre essa percepção da questão da violência. Eu queria falar agora da questão mais legal. Nós, nos últimos anos, vimos uma série de leis que foram criadas nesse sentido de apoio. A lei da importunação, a lei Maria da Penha, que eu acho que é a mais, né, conhecida, o próprio feminicídio. Como essas legislações atuaram nesse cenário? O que é que mudou? As pessoas conhecem essas leis? Sim, assim, hoje a Lei Maria da Penha ela é tida como 98% da população tem um entendimento ou já ouviu falar da Lei Maria da Penha. Então é uma lei que o pessoal fala que pegou, né? É uma lei bem conhecida e bem propagada. A Lei do Feminicídio é uma lei nova, né, de 2015, que foi implementada justamente para discutir essa questão do âmbito de se matar pelo gênero mulher.
né? Porque é diferente entre feminicídio e femicídio. Femicídio você mata a mulher, mas o feminicídio ele mata pela questão de ser mulher, né? Tem que ter esse gênero para poder estar em curso na pena. Devo lembrar também que tem a lei do minuto seguinte, Sim. Que cobre aquelas mulheres vítimas de assédio, de agressão sexual, né? Onde ela concede a ela o direito de atendimento prioritário na rede pública, seja na questão médica, psicológica, social, para que ela se sinta, para diminuir um pouco o dano do que aquela ação foi gerada nela como mulher. Eu acredito ainda que a lei da Maria da Penha, como a doutora Tamires falou, ela já está bem divulgada, bem né? Já tem uma abrangência maior, as mulheres hoje já ouviram falar, quem não ouviu já tem uma propriedade do que se trata, porém, a lei do feminicídio ainda é pouco discutida. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro sancionou medidas que enrijecem a lei Maria da Penha, onde torna algumas ações mais para serem efetivadas em tempos mais curtos. Hoje era informada ao juiz em 48 horas aquela denúncia, aquela ação. Hoje, quem acatou, ou seja, o delegado, depender da região da jurisprudência, tem que levar a conhecimento do juiz em 24 horas. Então, isso faz com que o agressor tem que ser, se ele está oferecendo risco àquela mulher ou a família, ele tem que ser afastado para poder oferecer segurança. Então, isso já ajuda. E nós, volto a dizer, como a imprensa tem um papel fundamental nessa divulgação, nessa massificação de informação para essas mulheres, nós como meio de geradores de mudança, seja a doutora Tamires, seja eu como legisladora, também temos que estar sempre batendo nesse tema, sempre trazendo isso à tona. E como legisladora, tenho obrigação de criar leis e trazer medidas para que cada vez mais possa proteger a todas as mulheres de Camaçari, porque sou vereadora daqui, me sinto na obrigação e ser representante de todas nós, trazer ações, leis, projetos que possam cada vez mais protegê-las, né? Proteger todas nós de qualquer meio de agressão, seja ela qual for. E é importante a propagação, quanto mais se fala, melhor para o conhecimento, né? Uma colega que sofreu, mas que, olha, eu passei por isso, e eu sei que tem essa lei assim, que você pode buscar o seu direito, então vai lá, busca alguém, procura, porque você tem direito. Então, quanto mais se propaga aquilo, mais pessoas têm o conhecimento e mais pessoas vão atrás, né, do seu direito. Exatamente. Falando em direito, doutora, eu queria saber também, vereadora, a senhora como atuante na Casa Legislativa, também passa esse processo de pensar leis, pensar medidas. Então, Sim. Aqui em Camaçari, o que a senhora tem sentido como tendência, como debate para essa questão da violência contra a mulher? Olha, é um tema, menina, que me faz dormir e acordar pensando nisso e pensar qual a maneira que eu posso criar leis para cercar e proteger todas nós. Hoje eu já trouxe para casa como indicação, Fernanda, a criação do número 0800 para que a gente, em ouvidoria, para que a gente possa eu falo um número específico para Camaçari. Nós temos o 180, que é um número nacional, mas até uma denúncia chegar a esse número, poder ser acatada e chegar a seu município, chegar ao juiz, ao delegado, seja que for, na região, até ser tomada a providência, demora muito. Então, eu quero coisa mais específica. Então, eu criei uma indicação de uma ouvidoria para o nosso município, para poder proteger essa mulher, com uma equipe amparada para poder atender essa denúncia, seja ela anônima ou identificada, para acolher essa mulher com um entendimento psicológico, social, porque ela realmente está ali em situação de vulnerabilidade. Então, a gente procura isso, além da ouvidoria. Hoje eu também fiz uma indicação onde eu priorizo a matrícula dos filhos dessas mulheres vítimas de violência. Muitas vezes a mulher sai fugida, o que não é legal, né? Isso me incomoda muito, porque
Hoje quem vive em cárcere é a mulher, que é vítima da violência. O agressor geralmente ele fica solto, é uma prisão que não, até ser julgada, ele geralmente é preso, depois ele é liberado, aguarda julgamento em casa. Então, quem está em risco é ela, que denunciou, que criou força para ir lá na frente, para poder falar sobre o assunto. Então, isso me incomoda muito. Então, até a gente não conseguir um enrijecimento de lei para que esse agressor fique preso até ser julgado, e depois julgado, pegue uma prisão ou uma punição compatível ao nível de agressão que ele fez, eu criei também uma indicação onde a mulher ela tem prioridade de colocar seus filhos, de matricular seus filhos na escola, quando ela tem que mudar de bairro ou de cidade, para que ela se sinta amparada, para que aquela criança tenha o direito de estudar, porque acabam sendo as maiores vítimas dessa situação toda, são os filhos. A questão também, acho que da renda, doutora, é um ponto, né? As mulheres às vezes não têm condição de se sustentarem a família. Como esses programas de políticas públicas podem auxiliar nesse processo de formação, de uma profissão, ou até de uma renda, não é um curso superior, mas uma atividade técnica, cabeleireiro, enfim, que já possa ter um recurso para que a família possa se sustentar? Infelizmente, hoje, muitas mulheres ficam, às vezes, nesse ambiente violento, principalmente por causa da renda. Ela tem filhos, ela tá toda acostumada a uma renda e ela pensa, como é que eu vou sair? Como é que eu vou deixar esse agressor, esse meu esposo, com 2 filhos, eu vou para onde? Eu faço o quê? Então, esses projetos são extremamente importantes para que elas se encorajem, para que elas venham não, o poder público está lá, eu posso pedir um socorro, pedir uma ajuda, existem os centros de referências, né, que é onde elas podem ir e devem ir para falar com os técnicos que vão demonstrar a ela, né, que ela está sofrendo esse tipo de violência, que ela precisa de ajuda, e esse tipo de ajuda vai ser de acordo com o processo, com os problemas que elas estão passando. Por exemplo, a acolhida chega e ela tem problemas psicossociais, ela vai passar por uma demanda primeiro com assistente social, depois passa pela psicóloga, tendo em virtude de ter problemas judiciais, entra com assistência judicial. Então, essas políticas são extremamente importantes. E o fortalecimento delas são mais importantes ainda para que essas mulheres ganhem força para vir fazer a denúncia e sair desse ciclo vicioso. Concordo que a gente tem também que empoderá-las e dizer, olha, você sem eles, você tem garantia de sustento. Criar cursos de capacitação, eu acho que é super importante, num centro de acolhimento, para que essas mulheres sejam acolhidas e ditas, olha, você não precisa estar com ele por questões financeiras. Nós estamos aqui para lhe capacitar, lhe oferecer meios de que você sobreviva sozinha, de que você é autossuficiente por você mesmo, sem ter essa relação de dependência, porque realmente é um fator preponderante na decisão dessa mulher de sair de casa. Muitas delas relatam realmente isso, doutora Tamires e Fernanda, de que a dificuldade é essa, porque ele me sustenta, ele paga, eu vou sair com os irmãos, vou para onde, que teto, vou sustentar como, vou educar como vou comprar material, comida. Então elas têm que entender que elas são capazes, né? Esse empoderamento é extremamente importante, de entender que elas têm potencial de conquistar o mundo sozinhas, independente do parceiro. Mas existe também outra versão, né, de que às vezes elas têm o poder econômico, mas acabam se sujeitando a estar naquela situação. Sim, justamente pela dependência. É isso que nós colocamos. Independente, eu acho que no processo também da violência, essa questão psicológica, a mulher é muito fragilizada e em algum momento ela passa a acreditar que ela não é capaz, apesar dela ter profissão, apesar dela trabalhar, enfim, ter como conduzir a própria vida, mas o processo faz com que ela acredite que não pode. Isso. Sim. É aquela situação doentia, o cara fica ali o dia inteiro dizendo, você é incapaz, você é inútil, você... Vai trabalhar pra quê? Vai estudar pra quê? Se você não tem capacidade de nada. Então ela vai acreditando, né? Porque ela ali, aquele cara pra ela, o cara que ela ama, o cara que ela admira, o cara tá ali o tempo inteiro dizendo a ela, você não pode, você não pode, você não pode. Então, automaticamente, é questão da neurolinguística, o cérebro vai entender e ela vai achar que ela realmente não pode fazer algo e isso é mentira, né? Sim, ela pode muito. Pode né? muito, pode muito.
Mas a questão de trabalhar o empoderamento justamente é nesses ambos aspectos, porque tem a questão da dependência econômica, mas também tem a questão de não depender economicamente. Você trabalha, por um lado, empoderar a mulher para que ela tenha uma renda e ela consiga sair desse ciclo vicioso, mas também você empodera ela para ela saber que ela está apta, que ela está naquela relação e que ela não precisa daquela relação extremamente, né, problemática, aquela relação que só está desgastando ela. E o que ela tem é um apego emotivo por causa da história que disse a ela que ela tem que estar lá casada, que ela tem que estar cuidando dos filhos, que ela tem que ter casa, que ela tem que ter aquele príncipe encantado. Que ela não pode se separar, porque se ela se separar do príncipe, que na verdade não é o príncipe, né? Sapo, é um sapo, né? Então ela tem que entender, e aí é onde os técnicos, né? Ela tem que buscar uma ajuda, sim, para as pessoas capacitadas conseguir ir trabalhando com ela e demonstrar que ela realmente está precisando fazer esse empoderamento. É isso aí. Meninas, eu vou fazer uma outra pausa aqui na nossa conversa. Você que está em casa, fique aí. O intervalo é rápido e a gente volta já. Vamos pra lá. O Joaquim tá perturbando o Lucas de novo. Corre lá. Filma isso. Que sinistro, Rafa. Até você? É o quê, véi? Ele não tá fazendo nada demais. Você acha mesmo que compartilhar essas coisas não é apoiar o bullying? Vai cair nessa bizarrice de bom moço, Rafa? Logo você, um cara cheio de atitude? Aí sim, o cara é brother. Peraí, Joaquim, deixa o Lucas em paz. Quando não existe plateia, não existe bullying. Seja brother. Uma campanha do Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania. Nós estamos discutindo hoje no Camaçari em Debate a violência contra a mulher e o feminicídio. E as nossas convidadas são a vereadora a doutora Cristiane Bacelar e a advogada Tamires Fernandes. Você que tem em casa, não esqueça, procura os nossos programas, as nossas entrevistas nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, e aí você pode compartilhar e mais pessoas saberão esses assuntos que a gente discute aqui. Meninas, quando a mulher finalmente consegue entender que ela pode procurar a assistência na delegacias, nos núcleos especializados de atendimento à mulher, persistir com essa denúncia às vezes é difícil, ela termina fraquejando. Como empoderar no processo? Ela teve o start de fazer a denúncia, mas como persistir? Eu costumo dizer que assim, muitas das nossas falas, às vezes, acaba diminuindo o empoderamento que tem essas medidas protetivas contra a mulher. Em que quesito? Por exemplo, a medida protetiva hoje é um dos pontos cruciais para defender a mulher, para que ela possa se sentir segura contra esse agressor. Mas muitas vezes a gente vê discursos do tipo, mas a medida não funciona, ou a medida não faz efeito, não tem eficácia. Na verdade, não é a forma como ela é aplicada. Como a própria vereadora já colocou, temos que dar uma acelerada para que a medida saia com uma efetivação mais rápida, mais célere, para que ela tenha essa segurança, certo? Quando ela busca realmente, ela entende que ela não, quero sair desse ciclo, não vou mais ficar, então vou buscar ajuda. A partir desse momento, todos os atos têm que ser rápido, tem que ser célere. Por quê? Para que ela não mude de ideia, para que ela continue com a coragem. Então, se começa a ter muita dificuldade, eu já não quero seguir com aquilo. Seria mais ou menos essa a ideia. Sim. Então, vamos apressar. Sim, a partir da medida que ela busca a delegacia, o acolhimento tem que ser feito de uma forma que demonstre que ela vai ser acolhida e que o problema vai ser solucionado. A partir do momento que ela é encaminhada para o centro de referência, ela tem que ter profissionais aptos para que possa entender o problema dela, para que possa acolher ela, né, e ela se sinta segura para conversar, para poder expor a situação, né? E a partir do momento em que ela busca as medidas efetivas, a medida protetiva, que ela busca medidas legais, se for questão de divórcio, questão de pensão alimentícia. Então, todos os atos têm que ser muito céleres. Eu acredito que a celeridade é importante, a desburocratização é importante. Porque às vezes você chega no Andean, você chega num centro de referência, mas tem que passar por 1, por 2, por 3, até passar pela terceira pessoa, ela já desistiu.
Então, essa tem que ser uma primeira pessoa que vai acolher, que vai trabalhar a questão psicológica dela, diagnosticar aquilo porque ela está em vulnerabilidade, ela está sensível, está machucada, externa e internamente. Então, você tem que trabalhar esse acolhimento, acho que é muito importante. Eu bato isso sempre aqui dentro do município, cobro muito isso e fiscalizo esse acolhimento, porque eu acho que ele é essencial para que essa queixa seja permitida abrir um inquérito, investigação, e aí o agressor ser punido devidamente e ela poder estar... Porque a questão da medida protetiva, ela é temporária. Ela é temporária. Estou errada, doutora? Não, tá certo. Ela vai renovando, mas é temporária. Mas ela só renova se o agressor tiver... Mas existe, às vezes o cara está calado. Porque muitas vezes o cara que faz, ele não avisa que vai fazer. A Eliane, por exemplo, que é um caso muito conhecido aqui dentro de Camaçari, ela, 1 ano depois, o cara já era ex-parceiro dela, já estava solto, se escondeu dentro da casa dela e ela chegou à noite, trancou a porta e ele pegou ela como um mata-leão. Quer dizer, e aí? E nisso fez uma roleta russa, espancou, atirou. Ela está cheia de estilhaços, é minha paciente na clínica, está cheia de estilhaços na face, dificuldade de falar, com vários problemas psicológicos. Então, assim, a gente precisa cuidar logo de imediato. Então, a celeridade, a desburocratização do sistema e o acolhimento são essenciais para que esse encaminhamento seja dado, que essa mulher seja encorajada e que ela seja acolhida da forma ideal. Não só acolhimento no CRAN, em qualquer centro de referência, ou na DEAN, ou qualquer órgão competente, o qual vai ali atender aquela denúncia, acolher ela, mas é todo o acompanhamento psicológico ao longo do processo. E sempre alguém dizendo, estou aqui, vá. O acolhimento familiar é muito importante também, o acolhimento social, da família entender que aquilo ali, ela está doente, está vulnerável, que ela precisa desse acolhimento para entender que ela não está só, que ela é uma mulher que tem família, é uma mulher que tem filhos, que tem amigos. Daí a história, né? Quem diz que briga de marido e mulher não se mete a colher, a gente prova o contrário. A sociedade, a família tem que realmente envolver na história. Nós já provamos que esse não meter a colher já gerou uma série de consequências gravíssimas. Então, a gente tem que entender que alguns casos que a gente até vê na imprensa, que às vezes a pessoa a vítima ficou em cárcere durante meses. Então, em 6 meses, ninguém na família foi na porta, ninguém procurou saber. De notar, olha, tem alguma coisa errada. Como é que ela tem 6 meses que ela não me liga, não dá notícias? Mas, na verdade, o que muito acontece é que quando ela está nesse ciclo, ela é afastada da família, é afastada dos amigos, ela acaba se isolando, porque ela acha que, não, ele está em razão, eu não preciso manter tanto contato com a minha família, com os meus amigos, e ela acaba se fechando. Então, esse afastamento vai se dando. Cabe à família, aos amigos, não deixarem isso acontecer, né? A fulana tá sumida, vou lá ver, né? Sim, não, o que está acontecendo? Você sumiu, nunca mais veio me ver. O caso da Deisiane, o pai, 6 meses depois, foi procurá-la, achou esquisito e, de repente, encontrou aquela situação periclitante a qual ela estava vivendo. Nós tivemos o caso da Eva Luana, quanto tempo também em cárcere privado aí, mas, graças a Deus, hoje a Eva Luana tomou conhecimento, é conhecida em nível Brasil, né? Uma menina que se reinventou, que se empoderou, que acreditou que levar adiante a denúncia foi o correto. Hoje ela é livre. A menina, você vê hoje, acompanha ela nas redes sociais, você vê que ela é uma menina, lógico que ainda tem todos aqueles medos, mas é uma menina que ela tenta ter uma vida natural. A Deisiane também está tentando retomar a vida dela, a Eliane também está tentando, mas porque encontrou quem apoiasse e dissesse, vá, siga, você pode, você é capaz. Então esse é um papel fundamental do poder público, mas também é um papel fundamental da sociedade civil, da família, dos amigos, dos vizinhos. É o que eu sempre digo, os vizinhos, é importante, escutou algo errado, denuncie, fale, ou chame a pessoa, converse, tente motivá-la a denunciar.
tente mostrar de alguma forma de que aquilo ali não é legal e aquilo ali não está fazendo bem a ela. Nesse processo de reportagem, a gente faz algumas matérias sobre esse tema. Então, uma coisa que eu aprendi com relação à violência contra a mulher é que uma das coisas da sociedade, uma das funções é dizer que ninguém merece passar por situação de violência, que as mulheres não nasceram para isso. Então, essas frases de motivação podem ser a decisiva na hora de fazer uma denúncia e acompanhá-las, não só dizer, vai lá, mas também participa, vai junto na hora de prestar a uma violência queixa. contra a mulher fere o princípio básico da Lei de Direitos Humanos. Então, assim, nós temos que entender que estamos tratando de um ser humano, e que aquele ser humano é dotado de direitos e ninguém tem o direito de tirar a vida ou agredir o outro. Não tem. Fazer justiça com a própria mão. São coisas assim absurdas. Então, assim, temos que entender que estamos tratando de seres humanos. E para evitar a barbárie, a gente tem que se calçar de leis, de ações que realmente cerquem essa mulher, protejam-a de problemas futuros, até esses meninos novos que estão vindo estarem formados, educados e cada vez mais embutidos na consciência de cada um de que eles não podem fazer esse tipo de ação, eles não podem agredir, eles não podem agredir verbalmente, fisicamente, de nenhuma forma. Que ali é uma mulher, ali é um outro ser humano, ali é a amiga, é a parceira, é a irmã. Nós não podemos agredir. Eu trabalho isso muito dentro de casa. Sou muito rigorosa nesse ponto. Meu filho aumentou a voz, eu vou pra cima. Falei, pá, não pode. Não pode, você está errado. Para que ele entenda. É uma irmã, poderia ser a mulher, pode ser uma amiga na escola. Então, a gente não tem que trabalhar isso desde pequenininho. Mas enquanto essa nova geração de homens não tóxicos se formem, a gente tem que trabalhar essa toxicidade através de medidas socioeducativas, através de leis enrijecidas, através de leis de proteção à mulher, enfim, e através das chamadas aonde a mídia tem um papel fundamental, que é estar massificando esses temas, como nós estamos fazendo hoje aqui no Camaçari Debate. Agora, sejamos práticas. A mulher que está em casa, acompanhou essa nossa conversa aqui, passa por uma violência, está sofrendo por isso nesse momento, resolve fazer a denúncia. Em que porta ela tem que bater? Para onde é que uma mulher vítima de violência aqui em Camaçari deve se dirigir? Imediato ela deve procurar a DEAN, né? Relatar todos os atos que ela vem sofrendo. Aí a DEAN vai, consequentemente, se ela necessitar de medida protetiva, a delegada vai fazer o requerimento ao juiz, o juiz vai fazer a concessão da medida protetiva, né, sendo cabível. Em segundo, ela pode procurar o CRAM, que é o Centro de Referência à Mulher, que vai dar um suporte psicossocial, tanto assistencial quanto psicológico e jurídico, né, para a mulher. E também temos o CREAS, né? Depende muito da idade de que a mulher sofre, até porque a mulher hoje tem vários níveis, né, para sofrer violência doméstica, não tem idade. Então ela pode ter 20, 30, 12 anos, pode ser um pai que ocasiona de fazer violência contra a filha, um marido, um irmão contra a mãe, né, um irmão contra a mãe, a irmã, e assim, todas elas, cada uma tem a sua especificidade em determinados órgãos responsáveis por isso. Se a mulher não teve coragem ainda de ir para a delegacia, mas nesses centros ela pode pelo menos já se informar, entender quais são os direitos que ela tem. Sim, o centro de referência ele trabalha justamente com a conscientização para que a mulher saia desse ciclo vicioso, né, que é da violência. Primeiro, nós acolhemos, fazemos o acolhimento psicossocial, ela vai passar pela psicóloga, pela assistente social e, tendo demandas jurídicas, ela vai passar pela advogada. Em seguida, nós sempre fazemos assim, deixamos livre para que seja da espontaneidade dela procurar a DEAN para fazer a denúncia ou não. Meninas, eu estou chegando na reta final aqui do Camaçari em Debate, mas vou deixar um tempinho ainda para vocês fazerem as considerações finais. Vereadora. Quero agradecer o convite mais uma vez, dizer que
não me calarei e não me omitirei, nunca. Hoje sou uma representante das mulheres na casa, numa casa legislativa de 21 vereadores, só existem 2 mulheres, que sou eu, a vereadora Fafá de Senhorinho, e estamos aqui para cumprir o nosso papel de criar leis, criar indicações, criar medidas que nos protejam cada vez mais dentro do município. Meu gabinete está aberto para lá para ouvir, minha equipe é bem treinada para esse acolhimento, para que caso alguém chegue... Uma das questões que eu fiz, que eu criei, que eu indiquei a ouvidoria, foi porque meu gabinete tinha virado a ouvidoria. E eu achei isso interessante, Fernanda, porque é sinal que o meu papel está funcionando, que eu estou exercendo o meu papel da forma que deveria. Porque estou chamando a atenção da sociedade, estou chamando a atenção dessas mulheres para que realmente denunciem. E tenha certeza que vocês aqui dentro de Camaçari serão acolhidos da forma devida, porque eu, como agente fiscalizador, estarei no pé dos órgãos competentes, não é mesmo, doutora? Para que a gente possa estar fazendo esse acolhimento sempre da forma devida, da forma célere e com menos burocracia possível. Suas considerações, doutora? Eu queria dizer a todas as mulheres que estão nos assistindo que vocês têm a capacidade, vocês têm esse poder, essa força de sair desse ciclo vicioso, que vocês podem contar com inúmeros órgãos que estão aí para acolher vocês. Pode parecer que por muitas vezes as pessoas dizem, mas os órgãos não funcionam, ou às vezes o acolhimento não é como você bem pensa, mas assim, estamos trabalhando com a capacitação dessas pessoas para ter esse atendimento, porque nós precisamos entender toda essa dor que você está passando, toda essa situação que você está inserida, justamente para tentar te ajudar, dar uma melhor solução para o teu problema. E para isso, não vai ser eu, não vai ser a vereadora, não vai ser você que tem que tomar essa decisão de dar esse pontapé, de dar essa iniciativa de não quero mais continuar nessa situação, vou procurar meus direitos, vou procurar os órgãos e abrir a boca. Não, eu não mereço sofrer esse tipo de violência e se as pessoas estão para me ajudar, eu vou atrás porque eu preciso dessa ajuda. É isso, empoderem-se e saibam, vocês são capazes de levar uma vida de forma autônoma, sem precisar dessa interdependência com o outro. Entenda que o outro sempre deve ser o seu suplemento e não o seu complemento. Porque você entendendo que você é completa por si só, você vai entender que você tem poderes, tem autonomia e tenta, sim, sair desse ciclo que é gerado numa relação doentia. E saber que nós estamos aqui para ampará-las, vocês não estão sozinhas nessa luta, nessa batalha, estamos aqui para lhe acolher. Tenho certeza que a estrutura que estamos brigando para oferecer a vocês cada vez melhor e cercar, né, trabalhando para cercá-las de proteção, para que vocês sejam cada vez mais estimuladas. Hoje eu vejo que o aumento de denúncias aqui aumenta cada vez mais. Os dados da DEAN nos mostram isso. Isso quer dizer que estamos fazendo um trabalho efetivo, de que essa massificação no tema está empoderando e encorajando as mulheres para que elas denunciem cada vez mais. Não é que aumentou o número de violência, mas sim que mais mulheres estão denunciando essa violência. Então, muito obrigada às nossas convidadas pela participação aqui no nosso programa. E você de casa que ficou conosco, obrigada também pela companhia. Uma boa semana e eu lhe espero no próximo Camaçari em Debate, aqui na TV Câmara.